A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso da cachorrinha Nana, que morreu em um pet shop de Florianópolis. Parte dos colaboradores do estabelecimento foram responsabilizados. Em instantes, vocês vão conferir com a gente os detalhes dessa investigação. Bom dia para você que está chegando aqui no SCC Meio Dia, ao vivo agora para todo o estado de Santa Catarina, 11 horas e 15 minutos. E tem outros destaques. Diversos municípios catarinenses já iniciaram a campanha de vacinação contra a dengue. Hoje nós vamos mostrar como está a imunização e um alerta de prevenção aqui no estado. E você já viu um cachorro piloto? Hoje nós vamos mostrar um cão que dirige moto e até trator. Ele é catarinense. Nas redes sociais ele virou sensação. E tem também todos os detalhes da previsão do tempo. Vamos te contar tudo a partir de agora, aqui no Meio Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Muito bom dia para você, estamos chegando com as principais informações de Santa Catarina. Ficamos juntos aqui no SCC Meio Dia até 1h05 da tarde. E a gente começa falando de um grave acidente que ocorreu no Planalto Norte do estado e culminou na morte de uma pessoa. Essas e outras notícias no Giro do Norte do estado. Nesta madrugada morreu um homem de 54 anos que conduzia um Fiat Uno em Canoinhas. O acidente ocorreu na SC 477 por volta da meia-noite desta segunda-feira. O veículo em que estava colidiu com um Ford Fiesta, no qual era conduzido por um homem de 39 anos que estaria com a CNH vencida há mais de 30 dias. Em Guaramirim, na noite deste domingo, um casal embriagado foi preso após causar estragos no trânsito da cidade. O casal fugiu do local e desacatou os policiais. A mulher de 41 anos apresentava sinais visíveis de embriaguez. A Polícia Civil efetuou a prisão do responsável pela morte da senhora Rosa Inês Bosco no dia 28 de abril. O suspeito foi localizado no dia de ontem na capital paranaense junto com a arma utilizada no crime. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime seria dívidas de aluguel. Em instantes, a gente volta para o norte catarinense com outras notícias. Santa Catarina realizou neste domingo o maior simulado de gestão de desastres já realizado no país. A atividade, inédita no Brasil, mobilizou mais de 200 municípios. A nossa equipe acompanhou a movimentação na região oeste do estado. Das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde, todos os 20 municípios da Regional da Defesa Civil de Xanxerê participaram simultaneamente de um grande exercício que simula situações reais de risco, como alagamentos, deslizamentos, vendavais e acidentes com produtos perigosos. Treinar e preparar a população para saber o que fazer num desastre de grande magnitude, onde que afeta todas as estruturas e eles saberem quais são as suas rotas de fugas, os pontos de encontro e quais são seus abrigos. E lá no abrigo o processo de acolhimento e atendimento dessas famílias que teriam sido afetadas ou não pelo desastre. O objetivo é testar os planos de contingência municipais, treinar equipes em evacuação e atendimento, montar salas de situação, ativar abrigos e envolver a comunidade em ações de autoproteção. A ação envolveu prefeituras, secretarias de saúde, assistência social, segurança pública e diversas entidades locais. Tudo para reforçar a cultura da prevenção e a capacidade de resposta em situações críticas. É de extrema importância porque nós já sabemos que no nosso estado, na nossa região sul, acontecem muitos eventos climáticos e nada melhor do que o poder público se preparar, se antever, estar alerta para dar uma resposta mais rápida à população se isso venha a acontecer. Óbvio que nós torcemos que é que nem um seguro, que a gente faz que nunca precise, mas se caso um dia acontecer e precisar, que nós estejamos preparados para dar a resposta rápida à população e isso pode salvar muitas vidas. O simulado segue todos os protocolos de segurança. A movimentação de viaturas, sirenes e possíveis bloqueios em áreas pontuais fizeram parte do exercício simbólico. O Simulado Geral é uma iniciativa inédita que reforça o compromisso de Santa Catarina com a prevenção e a proteção à vida.
Agora 11 horas e 20 minutos, em Joinville tem alteração no horário da coleta de lixo. 3 bairros da cidade passaram por essa alteração. O Luiz está chegando ao vivo para dar mais detalhes para a gente e contar a partir de quando vai ser essa alteração. Luiz, já está até com saco de lixo aí, meu amigo. Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther. Não, já estou pronto aqui para colocar, por quê? Porque começou ontem, mas a gente está aqui para falar para vocês, né? Bairros Boa Vista, América e o Floresta, onde nós estamos, tem alteração no coleta de lixo, tudo isso por conta da NR98, que é para garantir a segurança dos coletadores dos lixos aqui, né? Dos resíduos domiciliares aqui de Joinville. Minha produção querida, maravilhosa, toda linda, coloca pra gente aqui o endereço, né? O ambiental.sc/localizador. O que você vai fazer? Você vai entrar nesse endereço, você vai colocar o nome da sua rua. Aí colocou o nome da sua rua, você vai saber o dia e o horário que vai estar passando o lixo aí na sua residência. Então o que já fiz? Eu já entrei lá e já garanti que eu vou colocar o lixo no lixeiro aqui bonitinho, porque ó, eu tô vendo que ele daqui a pouco tá passando aqui. Por quê? Porque eu já entrei nesse endereço, já coloquei ali o endereço da minha casa e já está aqui o lixo prontinho para ser coletado desde ontem. Então tem alteração nesses 3 bairros. Vou repetir: bairro América, bairro Boa Vista e aqui no bairro Floresta. Fique atenta para você deixar o seu lixo aqui, ó, bonitinho aqui, separadinho aqui, que já o cara vai, passa. Ó, tá quase passando lá, Maria. É contigo aí no estúdio. Obrigada, Luiz, pelas informações. Olha lá, tá chamando para pegar o lixo. Aí você tem que ficar atento, né? Os moradores com essa questão da coleta, faz alguma alteração, às vezes fica lá muito tempo na frente de casa, o lixo vai acumulando, né, aquele churume, aquela coisa toda. Tem os cuidados também com a dengue, daqui a pouquinho a gente vai falar já da vacina da dengue também. Então fique atento aí, você que é morador de Joinville. Vamos falar do dia D da campanha do agasalho, que aconteceu neste sábado em Lages. A tradicional campanha promovida pelo Grupo SCC há mais de 70 anos aquece o inverno das pessoas em vulnerabilidade da Serra Catarinense. A Suiane de Liz vai mostrar pra gente como é que foi. Atendendo ao chamado do Grupo SCC, a comunidade lagiana deu um verdadeiro exemplo de solidariedade. Desde cedo, dezenas de pessoas marcaram presença no calçadão da Praça João Costa, unidas pelo mesmo propósito: fazer o bem por meio da sua doação. O inverno aqui é bem rigoroso e tem muitas pessoas carentes que precisam da ajuda de todos. As pessoas não têm tanto que não possam doar, né? Então a gente vai separando durante um período e depois, quando chega a campanha, é muito bom, é muito gratificante a gente poder fazer parte de uma caridade, né, de ajudar as pessoas. Faz parte do ser humano, acho, ajudar as pessoas, né? O ser humano tem essa solidariedade. Então eu gosto de todo ano participar no que eu puder. Se a gente não tá usando, por que a gente não pode ajudar uma outra pessoa? Sempre tá pensando no próximo, sabe? Como a gente é sempre chamado, tipo, todos os anos a gente tá ajudando assim, é sempre animador ver que tem mais gente vindo pra cá ajudando. O objetivo do dia D é justamente esse: reunir o máximo de doações para aquecer o inverno daqueles que mais precisam. Uma campanha que a gente começou bem antes, com diversos parceiros, com postos de coletas, né? E agora foi encaminhado tudo para o batalhão, né, que é o nosso grande parceiro também, que faz toda a triagem. E depois vamos mandar para as entidades que vão fazer a distribuição para aquelas pessoas que necessitam, né? A campanha do agasalho já é uma tradição do Grupo SCC. E ao longo de todos esses anos, a iniciativa já beneficiou mais de 200 mil pessoas. A campanha do agasalho iniciou há mais de 70 anos dentro do Grupo SCC através do nosso fundador, o meu avô Carlos Jofre do Amaral. Seguiu com o nosso presidente, Dr. Roberto Amaral, e agora estamos aí em mais uma edição, né, um sucesso absoluto aqui na cidade de Lages, para aquecer os nossos irmãos, para aquecer toda a nossa comunidade. Em nome da Fundação Carlos Jofre, da Rádio Clube e de todas as empresas do Grupo SCC, queremos agradecer a todos que contribuíram, né, tanto os que doaram, como as entidades também, as empresas, enfim, todos que serviram como postos de coletas. E se você ainda não fez a sua doação, ainda dá tempo. Nessa semana, a Fundação Carlos Jofre estará recebendo doações na sede do SCC em Lages.
que fica na rua Carlos Jofre do Amaral, número 67, bem ali no centro da cidade de Lages. Ainda dá tempo de você juntar as coisinhas aí e fazer parte dessa campanha tão bonita que acontece há mais de 70 anos pelo Grupo SCC lá em Lages. A Prefeitura de Florianópolis assinou agora de manhã um convênio para a implantação dos primeiros trechos do BRT, que é o sistema de ônibus de trânsito rápido. Esse sistema será implantado na cidade a partir de um convênio com o governo federal. É o Thiago Pires que está ao vivo com todas as informações. Bom dia, Thiaguinho. Bom dia, Maria. Bom dia para você, para toda Santa Catarina. É verdade, viu? Quando se fala em mobilidade, a gente sempre fica em alerta e agora é notícia boa, é positiva, um passo a mais dado aqui na capital em relação a essa questão da mobilidade, principalmente em relação aos ônibus, transporte público. Pois então, BRT, conhecido aí por todos, para quem não sabe, é uma sigla, né, que significa Bus Rapid Transit, ou seja, transporte rápido por trânsito. São vias que são exclusivas para que esses ônibus possam transitar. O que isso faz? Faz com que dê mais fluidez, mais tranquilidade, rapidez para o transporte aqui na capital. Bom, o que aconteceu hoje, na reunião que aconteceu agora há pouco, nós terminamos agora, faz 10 minutos atrás. Essa reunião foi a assinatura do convênio. Isso porque o secretário já vai explicar, mas Florianópolis já tinha um plano, já tinha um projeto e por isso está recebendo esse convênio por parte do Ministério das Cidades de 159 milhões para que seja implantado esse BRT aqui em Florianópolis. São duas linhas, são dois trechos, 1 e 2, e também uma faixa exclusiva na Avenida Mauro Ramos. Os primeiros dois trechos significam o seguinte, uma extensão entre o Titri, ali o Terminal Trindade, até o Saco dos Limões, né? Um trecho de 5,2 quilômetros que passa próximo à Universidade Federal e corta todo o bairro Pantanal. E na Mauro Ramos, um trecho aí de 2,67 km que vai fazer essa conexão com a Beira-Mar e também ao bairro. O secretário Rafael Rani, secretário de Infraestrutura, está aqui conosco, um dos responsáveis não só por apresentar o projeto, mas por receber a autorização. Secretário, o que se espera, né? Então, uma notícia positiva desde 2023. O que a gente espera aí que nós vamos, o que a capital vai ganhar com isso? Bom dia a todos que nos acompanham aí. Na verdade, uma grande notícia, né? Essa notícia há muito tempo esperada, que é justamente o início desse processo. Hoje assinamos junto com a Caixa Econômica Federal aqui o termo de compromisso, ou seja, a gente garantiu o recurso que já está empenhado no Ministério das Cidades. Agora a gente tem um prazo de 6 meses para aprovar todos esses projetos e poder estar iniciando o processo licitatório. A ideia é que no início de 2026 a gente tenha justamente todas essas obras com 5,2 quilômetros do BRT, mais 2,7 quilômetros na Mauro Ramos, que elas iniciem no primeiro semestre de 2026 e são 3 anos previstos para toda essa execução dessa melhoria de infraestrutura para o transporte coletivo. Lembrando que o nosso transporte coletivo ele já tem uma boa operação, a gente tem equipamentos suficientes, a gente precisa justamente ter a infraestrutura urbana que nos dê mais agilidade para que a gente atraia novos passageiros e consiga ter realmente um maior conforto para o nosso passageiro aqui do transporte coletivo de Florianópolis. Secretário, rapidamente, serão 9 estações, 20 abrigos de ônibus e essa obra, como você disse, em 3 anos. Essa é a expectativa, então, de conexão e facilidade para as pessoas terem um compromisso de utilizar o transporte público, é isso? Com certeza. A gente ganhando tempo no transporte público, com certeza a gente atrai novos passageiros. Lembrando que todo esse trecho do BRT, ele é um corredor em concreto armado, um trecho, uma obra muito mais durável, com muito mais possibilidade de melhorias no futuro. É um transporte mais flexível, porque a gente pode chegar com as linhas alimentadoras nas estações do BRT e conectar esse novo sistema de transporte da cidade. É um grande avanço e uma grande alegria poder estar aqui divulgando para vocês esse início desse processo. Em 2026 a gente vai ter obra e assim que os trechos forem se desenvolvendo, a gente vai estar implantando dentro do próprio corredor já, que vai estar fazendo parte do BRT, as linhas alimentadoras. Assim a gente já vai, ao longo dos anos, também ganhando tempo nessa operação do nosso sistema de transporte coletivo. Bom, a gente pode perceber aqui na apresentação, Maria e todos que nos assistem, como vai ficar, né? Qual é o projeto ali de toda essa ligação. Realmente, ele é fantástico e a gente espera que esses 3 anos passem rápido para a gente poder ver isso tudo funcionando. Agora, algumas desapropriações vão ter que acontecer, secretário. Qual é a parte também? 159 milhões vindos aí por parte do governo federal, mas também vai ter que ter uma contrapartida, vai ter que ter dinheiro público aqui do município? Sim, a gente tem nos 159 milhões, 5 milhões de reais já previstos para fazer aquela desapropriação do trecho final, lá próximo ao Armazém Vieira, que é um trecho principal de início das obras.
obras. A gente já fez ali na frente da UFSC toda a implantação dos alargamentos e das vias necessárias para a duplicação, e o corredor de ônibus passa justamente naquele canteiro que sobrou ali. E a gente vai ter um novo viaduto, essa é a grande curiosidade, um viaduto exclusivo para o transporte coletivo. Lembrando que o anel viário total, quando estiver implantado, são 17 quilômetros, e a previsão de deslocamento dos ônibus é de 17 a 20 minutos, ou seja, um grande ganho de mobilidade aqui para a cidade. Bom, é isso. 3 anos é a expectativa das obras, agora tem de 6 a 8 meses para essas primeiras etapas, né, de assinatura e tudo mais, mas o mais importante é que foi aprovado, já existe o dinheiro já está separado, pronto para ser utilizado. Isso é o mais importante. O projeto de 2023, muito bem elaborado, diga-se de passagem, a gente pode perceber que ele está realmente passo a passo, citado ali no projeto, por isso possivelmente foi aprovado. E agora a gente espera, Maria, que realmente as obras comecem. Secretário, início de 2026 o início, é isso? Previsão. Início de 2026 nós vamos ver a cidade em obras. E aí já pedimos desculpa pelo transtorno, porque 3 anos depois nós com certeza iremos ganhar frutos aí com esse BRT, o tão esperado BRT. E rapidamente, Rafael, a gente já ouviu falar também sobre aqueles veículos leves sobre trilhos, né? Pode ser um início para que a gente possa estar ganhando outras alternativas de transporte? Todo ganho de espaço urbano que a gente consegue reservar para o transporte coletivo, ele pode ser transformado ao longo do tempo. Lembrando que o governo do estado anunciou e esteve na semana passada lá no Banco Mundial buscando recursos para o BRT que vem lá da região metropolitana e que vai chegar nesse nosso anel viário central. Então tudo agora se alinha, os astros estão se alinhando para que a gente consiga ter realmente essa grande mudança aqui para essa nova modalidade de transporte que é o BRT nesse momento. Bom, notícia positiva, Maria. É isso. Vamos aguardar o início das obras, então, torcer para que tudo dê certo e a gente ganhe o BRT aqui em Floripa. Uma das obras mais esperadas aqui por toda a população, Maria. Obrigada, Tiaguinho. Acho que nunca a gente esperou, né, por obras dessa forma, pelo transtorno que isso pode causar, porque é por um bom motivo. A gente espera, assim, quando a gente fala em mobilidade, principalmente aqui em Florianópolis, na capital, né, a gente sabe que precisa dessa urgência, desse cuidado, desse olhar, e a gente vai ficar em cima, acompanhando todos esses prazos, todas essas obras, trazendo as informações para vocês aí de casa. Obrigada, viu, Tiaguinho? Notícia positiva para a mobilidade aqui da capital. Agora vamos falar de gripe aviária. Mais 2 casos suspeitos estão sendo investigados no país. Um deles no estado do Tocantins e outro mesmo aqui em Santa Catarina. A suspeita é uma granja comercial na região oeste. O Felipe Bastos, ele está em Chapecó, vai trazer mais informações. O Bastos, o que é que se sabe até o momento sobre esse assunto, sobre a gripe aviária? Bom dia para você. Muito bom dia, Marister. Bom dia a toda a nossa grande audiência do SCC Meio Dia. Até o que se sabe, até o momento, Maria, é que essa granja comercial ela fica na cidade de Ipumirim, aqui na região oeste do estado, inclusive com dados divulgados pelo Ministério da Agricultura e também Pecuária. Esses dados, então, que foram divulgados, eles confirmam que existe a suspeita de gripe aviária nessa granja comercial aqui na região oeste do estado. Até o momento, exames laboratoriais foram feitos nas aves, mas nós não tivemos ainda o resultado desses exames, se confirma ou não a doença aqui na região oeste do estado. A presidente da SIDASC, ela mandou um vídeo contando mais detalhes e confirmando essa suspeita aqui na região oeste. Vamos conferir. Esse chamado no município de Ipumirim, a SIDASC foi lá, avaliou os sintomas das aves e cumpriu o protocolo, que é coletar as amostras e enviar para o laboratório oficial do Ministério da Agricultura. Estamos ainda aguardando o laudo e é importante que a gente saiba que em aves as doenças respiratórias e nervosas elas têm sintomas muito parecidos. Então, a única forma de se decidir qual doença é, se definir qual doença é laboratorialmente. Por isso foram coletadas as amostras e foram enviadas e estamos aguardando os laudos. Não há confirmação qualquer de foco de influenza aviária em Santa Catarina. E é sempre importante que continue notificando, é isso mesmo que a SIDASC pede. Notifique a alta mortalidade acima de 10%, há sinais respiratórios, há sinais nervosos, andar cambaleante, a crista inchada, acontece também da gente ver isso. Chame a SIDASC vai até lá, faz o seu trabalho, que é uma rotina, e desta vez estamos agindo dentro da nossa rotina.
Atualizando, então, a questão da gripe aviária aqui no país, viu, Maria? São 2 casos confirmados até o momento, 6 estão em investigação. Um desses 6 aqui na região oeste, na cidade de Ipumirim. E a gente lembra também que Santa Catarina também proibiu a entrada de aves vivas e ovos férteis provenientes aí de cerca de 12 municípios do Rio Grande do Sul, após a confirmação de gripe aviária lá no estado vizinho. É claro que a gente segue acompanhando toda essa situação por aqui e o alerta, né? Alerta redobrado nesse momento que a gente está passando, e a gente torce para que esse caso suspeito não se confirme aqui em Santa Catarina. Maria. Boa, Bastos. Obrigada, viu, pelas informações. E como ação de contingência, o Rio Grande do Sul montou 7 barreiras sanitárias na região da Granja, em Montenegro, que foi o local em que o primeiro foco do vírus da gripe aviária foi identificado. A gente vai conferir agora na reportagem. Aqui é o ponto máximo que podemos nos aproximar da granja onde foi confirmado o foco de gripe aviária do país. A placa informa sobre o risco sanitário. O local fica na área rural de Montenegro, a cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre. 7 barreiras sanitárias foram instaladas num raio de 10 quilômetros da granja. Os pontos vão servir para a desinfecção de veículos que entram e saem da zona rural. Nós temos que ainda acompanhar, né? Pelo menos os 7 dias elas vão durar. Depois nós vamos acompanhar se há alguma outra sinalização, alguma outra suspeita, e aos poucos a gente pode ir reduzindo o número de barreiras. Não tenho como precisar hoje quantos dias vão permanecer. Nestes 2 galpões, 17 mil aves morreram ou foram abatidas como medida de controle. O impacto, por enquanto, é localizado, mas a notícia já provoca dúvidas entre os consumidores. A orientação das autoridades sanitárias é direta. O consumo da carne de frango e ovos é considerado seguro. A doença não é transmitida pelos alimentos, desde que bem cozidos. O risco de infecção é considerado baixo e restrito a pessoas com contato direto com aves doentes, vivas ou mortas. A carne que está sendo comercializada, que sai dos aviários, ovos das granjas, não temos risco de consumo, é seguro, a gente vai manter o comércio. Quanto aos impactos no preço aqui no país, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal afirma que não são esperados efeitos generalizados. Não vai aumentar o preço, com certeza não é isso. Numa crise dessas não há caso nenhuma, digamos assim, causa para aumentar o preço, e as diminuições que podem acontecer, elas serão pontuais, dependendo do mercado por mercado. Não vai faltar produto para os brasileiros, nem para a exportação. China, União Europeia, Argentina, México, Chile e Uruguai já suspenderam a compra da carne de frango brasileira. O foco dos produtores agora é controlar o episódio e manter a confiança dos parceiros comerciais e da população. Só nos últimos 4 meses são mais de 29 países que tem, foram 80 países nos últimos 2 anos, o mundo inteiro tem. Agora, é o que eu digo, precisa conviver, vai ter um foco, vai acabar, vai mostrar para o mundo, olha, quando tiver um foco eu vou controlar, e daquele lugar onde teve o foco eu não vou exportar. O Ministério da Agricultura disse que as ações efetivas para isolamento, controle e erradicação da gripe aviária demonstram a robustez do sistema de inspeção do Brasil. A pasta confirmou ainda que tem trabalhado ativamente para que os acordos sanitários internacionais reconheçam o princípio de regionalização, restringindo a exportação aos 10 quilômetros de raio do foco da doença. Agora, 11 horas e 39 minutos. Em instantes, vocês vão ver o resultado do inquérito sobre o caso da cachorrinha Nana, que morreu em um pet shop de Florianópolis. Lembra que nós falamos bastante sobre esse caso? Parte dos colaboradores do estabelecimento foram responsabilizados. E o Thiago Pires vai contar ao vivo os detalhes dessa investigação. É daqui a pouquinho aqui no SCC Meio-Dia. Blumenau vai ganhar uma nova ponte sobre o rio Itajaiaçu. O investimento milionário pretende desafogar o trânsito na região da Itopava Norte. O PC está chegando ao vivo para falar qual é a extensão dessa nova ponte, conta mais detalhes sobre esta obra. PC, é contigo, bom dia! Bom dia, Maria Esther, bom dia a todos. E a nova ponte, Maria, será construída praticamente ao lado desta ponte aqui, a Irineu Bornhausen, de onde nós falamos, no bairro Itopava Norte.
A nova ponte, portanto, será erguida aqui ao lado, a uns 200 metros aproximadamente dessa estrutura, paralela à ponte Irineu Bornhausen, aqui no bairro Itopava Norte. O custo para erguer a nova estrutura será de 50 milhões de reais e o dinheiro está assegurado através de um financiamento pelo BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico. A nova ponte ligará a 2 de setembro a Alfredo Hering. Ela terá 2 pistas, mais calçada e ciclovia e 140 metros de extensão. Assim que a nova ligação entre a Itopava Seca e a Itopava Norte for concluída, um sistema binário será implantado por aqui. O trânsito aqui na Irineu Bornhausen terá sentido único em direção ao centro da cidade. E a nova ponte, lá o fluxo terá sentido único em direção à Itopava Norte. O prefeito Egídio Ferrari anunciou a novidade pelas redes sociais. Ele fala aqui agora no SCC Meio-Dia. O projeto contempla a implantação da via projetada número 4, que conecta as ruas Alfredo Hering a Santa Catarina, além da revitalização dessas áreas, com a construção de ciclovias e passeios públicos. Devem começar ainda em 2025, Marister, mas para tirar a ideia do papel, primeiro o projeto precisa ser aprovado pelo BRDE. Em seguida, a Prefeitura lança o processo de licitação para contratar a empresa responsável pela construção. Portanto, o Blumenau vai ganhar uma nova ponte aqui na Itopava Norte. 50 milhões de reais é o valor previsto para esse investimento. Voltamos ao estúdio. Com você, Maria. Obrigada, PC, pelas informações ao vivo, direto de Blumenau. Daqui a pouquinho, no SCC Esporte, tudo sobre os times catarinenses que foram a campo neste final de semana. O Figueirense conseguiu vencer a primeira partida na Série C contra o Ituano. Resultado importante para o Alvinegro, que conseguiu deixar o Z4 da competição. Esses e outros destaques no SCC Esporte já com Angélica Varaschini. Agora, eu tenho um recado para você aí de casa. Já pensou facilitar a sua vida com um combo de internet que reúne plano de celular e conexão fibra ótica de verdade? A Unifique já com a Unifique Tudo. Acesse o QR Code que está aqui na sua tela e aproveite esse combo super completo para você viver conectado sempre. E olha só, planos 4G e 5G de 10 GB, com ligações, WhatsApp e Waze ilimitados no seu celular. Tem mais 550 mega de internet fibra ótica de verdade na sua casa. Tudo isso, sabe por quanto? A partir de R$ 99,90 por mês. É mais velocidade, mais estabilidade, mais cobertura para você trabalhar, ouvir música, assistir vídeos, jogar, fazer o que você quiser, onde você estiver. Não tem como perder. Então, assine já e aproveite. Unifique, fique perto de uma vida mais fácil. Agora, 11 horas e 43 minutos, vamos fazer uma pausa aqui no meio-dia. Tem imagens da Ponte Hercílio Luz? Vamos ver lá fora, na capital, essa instabilidade, né, que está em todas as cidades desde cedo. Em algumas regiões aí já tivemos chuva. Por aqui, 23 graus. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo para vocês. Até já. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta segunda-feira. Vamos para o sul do estado? Uma creche de Criciúma está passando por transtornos após ter os fios de energia furtados na madrugada desta segunda-feira. E algumas crianças tiveram que retornar para casa. Manu está chegando ao vivo para conversar com a gente. Qual é a orientações para os pais neste momento? Bom dia, Manu. Oi, Marister, bom dia para quem nos assiste. Olha, a situação ainda não foi resolvida em relação à energia, né? Até lá na parte de trás, onde aconteceu esse furto, tem alguns funcionários trabalhando, né? Funcionários, então, da companhia elétrica tentando resolver esse problema, mas ainda não tem previsão, tá? Porque foram muitos fios. Deixa eu só explicar para o pessoal, Marister, a gente está aqui em frente, porque dessa parte, né? Essa parte aí que a gente está vendo, que está escrito ali, né? Que é o CI, que é a creche da AFASC, que é Aníbal
São Maria de França. E ali na parte do lado, onde aparece aqui a parte vermelha, pedi para o Isaac mostrar lá, fica uma escola da rede municipal. Ou seja, a gente chegou aqui um pouquinho antes e foi conversar ali com o pessoal, ou seja, então esse transtorno foi para além do CI da FASC, além da creche, porque